Oi pessoal, a paz, tudo bem? Hoje vamos falar sobre visões. Bom, muitas pessoas acham que ter visões é somente aquela pessoa que vê demônio em todos os lugares, né? Que vê as coisas com o olho aberto, mas não é só isso, tá? Essa pessoa que costuma ver demônio nas coisas e, enfim, ela fisicamente vê, é o tipo de visão que a gente chama de visão aberta ou visão externa. Mas não é só esse tipo de visão que existe. Existe também algo chamado visão interna ou visão fechada, que é um tipo diferente de visão. Então, nós somos um espírito, nós habitamos em um corpo e nós sentimos as coisas através de uma alma. Então, o que é a visão interna? É quando os olhos do seu espírito captam alguma coisa sem que necessariamente os seus olhos físicos estejam vendo aquela mesma coisa. Então, quando você tem uma visão aberta, você está ao mesmo tempo vendo aquela coisa com os olhos do seu espírito e com os seus olhos físicos. Você literalmente vê ali materializado algo na sua frente. Mas quando você tem uma visão interna, o seu espírito capta alguma coisa, sua alma capta alguma coisa, mas os seus olhos físicos não estão enxergando. Então, isso parece muitas vezes como uma imaginação, como algo que está passando na sua cabeça, como uma memória. E algo que eu descreveria é como se fosse a memória de alguma coisa que nunca aconteceu. Portanto, muitas pessoas têm visões internas, mas elas acham que é coisa da cabeça delas. Elas não sabem que o que está acontecendo é uma visão, é algo que o Senhor está tentando falar com elas. Esse tipo de visão ele pode acontecer de várias formas. Às vezes eu acho até que a melhor descrição seriam percepções espirituais, porque às vezes essas visões elas se entrelaçam com os nossos outros sentidos. Então às vezes a gente vê, mas às vezes nessa percepção a gente sente um cheiro, a gente sente dor, a gente sente algo no nosso corpo. Então talvez até a melhor descrição seria a percepção espiritual. Então quais são os tipos de percepções espirituais que a gente pode ter? Essa percepção pode ser no formato de uma fotografia, que é uma imagem estática, que ela vem por alguns segundos, ela não se move e ela vai embora. Um exemplo, um dia eu estava orando, estava no culto e eu vi um espírito parado na porta. Eu não vi ele se mexendo, ele não falou nada, eu simplesmente vi. No caso, eu tive uma visão interna, eu vi aquele espírito parado na porta e pronto, uma fotografia. Veio alguns segundos e aquilo foi embora. Um outro tipo de percepção que você pode ter também são em forma de filmes, digamos assim, quando aquela visão, aquilo que você está vendo se movimenta. E às vezes pode ser um filme mudo, mas também um filme com sons, com palavras, com músicas. E esse é o tipo de visão que eu mais tenho, que são imagens em movimento. É como se passasse um filme na minha cabeça, mas é como se fosse um filme que eu nunca assisti, um filme totalmente novo. É muito complexo a gente explicar isso, mas é como se realmente fosse algo da minha cabeça, parece realmente uma imaginação e até mesmo a lembrança de um filme que eu nunca assisti. Acho que essa é a melhor forma que eu consigo descrever. Esse é o tipo de visão mais comum para mim, no meu caso, e até compartilhando com uma pessoa sobre isso, Deus fala muito comigo dessa forma. Então, por exemplo, às vezes eu sei que eu devo ir conversar com alguém, entregar uma palavra profética, porque passa um filme na minha mente. Eu me vejo indo lá até aquela pessoa e eu vejo tudo que eu preciso falar. Quando eu preciso preparar uma palavra, uma pregação, algo nesse sentido, também é dessa forma que o Senhor me traz a revelação na palavra. Eu leio a Bíblia e passa um filme da minha cabeça comigo explicando a respeito daquele versículo. Conversando uma vez com um presbítero, ele falou que também as mensagens que ele recebe para pregar, ele também recebe dessa forma. Ele vê ele mesmo falando o que ele precisa falar. Então, como eu sei que eu preciso entregar uma palavra? Às vezes eu tô parada e eu vejo um filme, eu indo até aquela pessoa, abraçando, e eu fico ali quietinha esperando o que eu preciso falar. Então, de vez em quando, o Senhor já me fala o que eu preciso falar antes de chegar até aquela pessoa. Então, eu fico ali quietinha, eu vejo aquele filme, o que eu preciso falar, e eu vou lá e falo o que estava naquele filme, digamos assim. Em alguns casos, o Senhor vai te levar a interagir com aquela visão, ou seja, você vai não apenas ver como um observador, mas você vai interagir, você vai conversar com o anjo, o Senhor vai dar alguma coisa para você fazer, o Senhor vai te tocar. Existem casos também que além de você ver, você vai ser levado para algum lugar espiritual.
Então você não está mais ali vendo algo, né? Vendo um espírito, uma entidade, um ser, um anjo, mas você vai ser levado a algum local espiritual. Isso eu vou falar em algum vídeo mais pra frente sobre dimensões espirituais, lugares. Mas muitas vezes também você vai ser levado a algum lugar espiritual e você vai ver o que está acontecendo ali naquela atmosfera daquele lugar espiritual. E também visões podem ser acompanhadas de sensações físicas, é o que eu falei, por isso que o termo percepção é muito mais adequado. Junto com aquilo que você está vendo, você vai sentir uma dor física, você pode sentir um desconforto, ânsia, sentir um cheiro, um gosto na sua boca, enfim, junto com aquele físico, o seu corpo físico também pode experimentar outras sensações. Então eu vou dar alguns exemplos bíblicos aqui de cada uma dessas coisas que eu citei. Atos 9:3 foi quando Paulo teve uma visão que foi como um flash de fotografia. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Então, foi um brilho, um flash que ele teve e foi aquilo, nesse momento. Um exemplo de uma visão em movimento, Daniel 8:1-4. Ele falou do terceiro ano do reinado do rei Belsassar. Eu, Daniel, tive uma visão. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã. Nesta visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis que diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Ele descreve o carneiro, tarará, e ele falou assim: vi que o carneiro dava chifradas para o oeste, para o norte e para o sul. Ele fazia o que bem queria e assim se engrandeceu cada vez mais. Então não foi algo ali de alguns segundos. Ele viu o carneiro, ele viu o que o carneiro estava fazendo, ele viu onde ele estava, então foi uma visão em movimento. O que eu falei do exemplo de, além de você ver algo, você ouvir algo, né, como se fosse um filme ali com música, com sons. Atos 18:9-10. Certa noite, Paulo teve uma visão que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então, o Senhor falou com ele teve uma percepção espiritual com sons audíveis, né? O Senhor falou com ele ali naquela visão. O caso que eu falei de você ser levado a algum lugar espiritual, Ezequiel 43:3-5, quando o Espírito me levantou e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor enchia o templo. E um outro exemplo que eu falei que às vezes a gente é levado a interagir com aquela visão, Ezequiel 2:9-10, 3:1-2, quando Ezequiel ele recebeu um rolo e fala assim: abri a boca e ele me deu o rolo para comer, certo? Então ele interagiu com aquela visão. Então, quando Deus, enfim, te leva a dançar com ele, enfim, fazer coisas proféticas ali no meio daquela visão. Bom, esses foram os tipos de visões, então fica comigo que nos próximos vídeos eu vou te explicar como você pode entender e desenvolver essas visões. Deus abençoe!